Bendito seja o nosso Deus. Então, por isso, a partir da primeira palavra, como em alguns livros, o nome do livro, Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Palavra de Deus, o Senhor seja conosco. Tomem assento. Vamos, com os corações abertos, agora nos organizar nos nossos lugares para a palavra de Deus. Meus irmãos, estamos hoje encerrando a campanha, infelizmente com portas fechadas, através da live, mas felizmente, já que não podemos estar na igreja, a igreja vai até a sua casa, através deste culto, e a glória de Deus que está aqui, está aí também, e eu rogo a Deus que anjos ministradores estejam na sua casa, agora, em nome de Jesus, que a glória do Senhor resplandeça na sua casa, uma paz gostosa, maravilhosa, encha a sua casa, o seu coração, e que Deus faça o sobrenatural na sua vida e na sua família, naqueles que aí estão com você. Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, então, estamos hoje encerrando a nossa campanha, e o tema da nossa campanha, muito sugestivo, dado pelo Senhor, sabendo o que nós estamos enfrentando, o que estaríamos enfrentando, o tema é fechando brechas e abrindo caminhos de vitórias. Estamos vivendo num tempo de caminhos de derrotas, de fracassos, caminhos de lutos, caminhos de tristezas e angústias, e eu tenho certeza que há um Deus nos céus, que está sentado no trono, e que sente as nossas dores, que sente as nossas angústias e sabe o que é padecer. O nosso Jesus, ele veio na terra, padeceu por nós, sofreu as nossas dores, para se tornar um sumo sacerdote por excelência, que sabe o que é padecer e que se comove e tem compaixão de nossas vidas. E eu tenho certeza que no meio de toda a derrota, Deus quer abrir caminhos de vitória. Eu tenho certeza que no meio da morte, Deus quer trazer vida. Eu tenho certeza que no meio de enfermidades e tantas contaminações, Deus tem um propósito de trazer curas. Deus tem um propósito maravilhoso em favor dos seus filhos. Tem momento que Deus toma a decisão de cura diferente do que nós tomaríamos como seres humanos, né? Eu me lembro que uma certa ocasião, Deus me usou para falar com um diácono da nossa igreja, alguns anos atrás, e Deus falou para ele que estava ouvindo, que tinha ouvido a oração dele, que sabia o que ele estava passando na sua história, mas que Deus estava trazendo a cura total dos céus, e que ele não teria mais tristeza, mas uma alegria indescritível. E quando Deus me usava, eu pensava, meu Deus, como que alguém nessa terra não vai ter mais tristeza, não vai ter mais aborrecimento? Parece que eu estou falando o que eu não devo falar, e Deus me usando, falando com ele. Sabe o que aconteceu? Passou umas 2 semanas, Deus recolheu ele. Ou seja, servo de Deus nunca mais agora vai ter tristeza, nunca mais vai ter angústia, resolveu todos os problemas dele. Então nós temos que entender a forma que Deus usa e a forma que Ele quer fazer, mas Ele pode curar o enfermo agora, Ele pode libertar o cativo agora e levantar para uma nova história ainda nesta vida. Nós temos que entender, mas o que Deus faz no meio do caos? Ele oferece escape. Quando nós olhamos para 1 aos Coríntios, capítulo 10, nós vemos no versículo 12 e 13, que Deus não manda tentação para nós, ou provação para nós, que não seja humana, ou que não possamos suportar. Deus manda aquilo que nós temos capacidade de suportar. Mas aí ele continua dizendo, olha, porque juntamente com a provação, ele envia o escape.
Deus, ele traz consequências, mas juntamente com a consequência o escape. Deus, ele agora está falando, na altura do texto que lemos, diretamente com Caim. Deus está falando com um homem que o seu coração está fechado. Deus está falando com um homem que não quer saber de mudar as suas ideias. É claro que Deus sabia que Caim não mudaria, mesmo ele falando, mas Deus é justo, Deus é honesto. Mesmo assim ele vai dar a oportunidade para Caim mudar. Mesmo assim ele vai falar com Caim dizendo: Caim, se você mudar, eu recebo. Se você quiser fazer da forma certa, eu recebo. E Deus estava falando para Caim: Caim, feche as brechas. Feche as brechas. Eu sei que a Bíblia é resumida, aquilo que Deus fala com os homens é resumido, mas nós podemos deixar o Espírito Santo usar a nossa mente, a nossa boca. Eu imagino Deus falando com Caim: Caim, à sua frente está a vitória e está a derrota. À sua frente está a bênção e está a maldição. À sua frente está um caminho muito maravilhoso e um caminho muito terrível. Quer ir pelo caminho maravilhoso? Fecha as brechas. Fecha as brechas. O pecado jaz à tua porta. O teu desejo está se levantando contra você. Fecha as brechas. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o que Deus está falando conosco por causa do coração que temos. Preste bastante atenção, por favor. Nós não entendemos o que Deus está falando conosco por causa do coração que temos. A gente fica na igreja disfarçando ao invés de prestar atenção nas coisas de Deus. Isso é muito ruim para nós, porque Deus continua cheio de glória. Ele é eterno, Ele é pleno, Ele é completo. Nós é que precisamos, nós que temos que prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. Caim não prestava atenção. Deus estava falando com ele uma palavra de cura para ele, para o coração dele, para a alma dele, para os traumas dele, quem sabe. Se esse Caim tinha sentimento de rejeição ou não, porque ele quer matar o seu irmão. Primeiro fratricídio da história, contado pela palavra. E Deus está falando com ele, mas o coração dele está cheio de mágoa. O coração dele está cheio de ciúmes. Por que é que o do Abel é recebido e o meu não é recebido? Não é se Abel foi recebido ou não, é se você fizer certo também Deus recebe. Por que que o meu vizinho tem prosperidade e eu não tenho? Não sei se o seu vizinho é cristão, não sei se o seu vizinho recebeu prosperidade de Deus, não sei se o seu vizinho é feliz, mas eu só sei uma coisa: você não tem que preocupar com a vida do seu vizinho, você não tem que preocupar se ele é próspero ou não, você tem que preocupar com a sua vida, e você tem que preocupar com o que Deus está falando com você como cristão, porque Deus tem o poder de abençoar. É isso que você tem que preocupar, mas o nosso coração não deixa ouvir Deus. Muitas vezes, irmãos, escute uma coisa: Deus está no seu trono, olhando para cada um de nós, e Ele está com planos para cada um de nós, e Ele estabelece uma história para nós, e os nossos dias podem ter sido escritos no livro de Deus, antes de nós termos sido nascidos. Salmo 139, e Deus está ali. Ele não está trabalhando pensando: eu vou abençoar o Marcelo, mas não vou abençoar o Cleomar, porque não sei o que. Ele não está nos comparando com irmãos, Ele não está nos comparando com pessoas. Eu quero fazer alguém mais grande e outro menor, eu quero fazer alguém popular e alguém no anônimo, porque esse alguém eu amo, esse alguém eu não amo. Deus não faz isso. Deus tem caráter, Deus é honesto, é justo.
Quando Deus está falando conosco, é pelo plano que Ele tem conosco, e para esse plano acontecer, nós temos que nos levantar. Não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu filho ou sua filha, é você que tem que levantar, é você que tem que dar crédito ao que Deus está falando. Ele não está falando para te diminuir, Ele não está falando para te prejudicar, Ele está falando para te curar e abrir caminhos de vitória. Mas o Caim não entendia. Não, Deus está querendo me impedir de matar Abel, mas eu não vou deixar de matar ele nunca. Deus está querendo cortar o meu barato. Deus está querendo me entristecer por causa desse Abel. Eu vou matar esse Abel. E Deus querendo abençoar Caim. Deus está querendo abençoar a terra. Deus está querendo abençoar nos hospitais. Deus está querendo abençoar famílias. Mas tem gente muito mais para murmurar, muito mais para reclamar, muito mais para dizer Deus se esqueceu de nós, do que gente para se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, e o Senhor nos ouvir, restaurar, perdoar, curar. Preste atenção numa coisa em nome de Jesus. Deus quer abrir caminhos de vitórias. E é interessante a palavra abrir. Se tem a palavra abrir, é porque está fechado. Se tem a palavra abrir, é porque tem que ter uma ação do céu. E aí vem os paradoxos. Para que abra, eu tenho que fechar. Fechar o quê? As brechas. Para que Deus abra caminhos de vitória, eu tenho que fechar as brechas. Eu tenho que deixar de ser um cristão nominal. Eu tenho que deixar de ser um cristão politicamente correto, cristianamente correto. Eu tenho que ser um cristão bíblico, pela palavra. Tem que parar os rituais, tem que parar as rezas. Tem gente que não ora, reza. Como assim? Repete a mesma coisa, não tem fundamento, não tem vida, é algo decorado. Deus não quer que você fique postando orações e lendo orações. Não, Deus quer que você ore, que você abra o seu coração, que você fale do que está dentro de você, que você fale do que é sincero. Não é achar uma oração bonita e ficar repetindo ela todo dia, e Deus está falando com uma pessoa especificamente. Deus quer que você pare de ser superficial e comece a falar com Ele, Deus, daquilo que está no seu coração. Quando eu olho para esta passagem, eu vejo que Caim tem tudo para ser abençoado. Ele tem tudo o que precisava. O que, pastor? Deus em seu favor. Ô Caim, faça o que é certo e eu recebo. Faça o que é certo e eu mudo. Tudo. Mas se você não fizer, o teu desejo será contra você. Aí que está o negócio. Tem hora que eu penso que Deus se esqueceu de mim, mas na verdade é o meu desejo que está contra mim. E isso é perigoso. É necessário, nesse tempo, acordar, despertar, não para ser mais que vencedor, não, para ser lúcido e ter de Deus o que Ele tem para nós neste tempo. Por que o Senhor disse não, para não ser mais que vencedor? Porque nós pegamos tanto esse versículo que esquecemos que temos que estar naquele que nos faz mais que vencedor. É necessário nós nos levantarmos. A história de Caim
depois desse encontro com Deus, ela é terrível. Esqueceu até que tinha alguém falando. A história de Caim vai acontecer depois desse encontro terrível. E aí eu fico perguntando, mas espera aí, o encontro com Deus faz bem ou mal? Deus não é bom? Deus não é eterno? Deus não é o Todo-Poderoso? O encontro com Ele faz bem ou mal? Se dependesse de Deus, faria sempre bem. Mas o problema é que não depende de Deus. Tem gente que está dentro da igreja, mas a cabeça não está aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O encontro com Deus depende do tipo de coração que eu tenho ao encontrar-me com Deus. É o que está aqui. O jovem rico se encontra com Jesus, 10, 17 a 22 de Marcos. Mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aparentemente o desejo do coração dele era herdar a vida eterna. E aí o diálogo acontece, conhece os mandamentos desde criança, e aí Jesus o ama, e diz, falta-te uma coisa só. Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois volta e me siga e terás um tesouro no céu. O jovem rico vira as costas, entristecido vai embora. O encontro com Jesus piorou o jovem rico, porque ele tinha muitas riquezas, ou seja, o seu desejo estava para as suas riquezas. Quer ser salvo porque qualquer um quer, até o diabo quer sair do inferno. Mas não é assim com Deus. Tem que tomar decisões assertivas, decisões voltadas para o mandamento e vontade de Deus. Vai e vende. Por que que Jesus mandou vender? Porque viu que o desejo dele estava nas riquezas. Jesus não mandou outros que tinham posses vender e dar aos pobres. Mas no caso do jovem rico ele mandou. Por quê? Porque o jovem rico tinha o seu coração voltado para os bens materiais. E ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. Você vai amar um e aborrecer o outro. Não tem como servir a dois senhores. E agora escute. Zaqueu tem um encontro com Jesus. Só que no coração de Zaqueu há um desejo diferente. Ele quer de fato encontrar, não primeiro com a salvação, mas com o Salvador. Genávia, Urabasutai, Anagai Sutai. Zaqueu não chega com ignorância e arrogância diante de Jesus, não, porque ele quer a pessoa de Jesus. A gente briga com Jesus quando a gente não quer a pessoa de Jesus, a gente quer a mão de Jesus, a gente quer a bênção de Jesus, a gente quer o socorro de Jesus, a gente quer o céu de Jesus, mas não quer a pessoa de Jesus. E quem tem ouvidos ouça, e quem tem olhos seja abertos seus olhos, e quem tem sabedoria entenda o que Deus está falando. Zaqueu queria Jesus, e ele faz coisas. Quando a gente quer Jesus, a gente faz coisas que naturalmente não faríamos. Esse Zaqueu, apesar de baixa estatura, ele é rico, e ele tem uma posição. Jamais subiria num sicômoro bravo, numa figueira brava, jamais. Ele tem uma posição, mas ele queria encontrar com a pessoa de Jesus. Então ele analisa por onde Jesus vai passar, chega naquela figueira. Eu já passei lá, fomos lá algumas vezes. Lá a suposta figueira onde Zaqueu subiu em Jericó, é bonita, eu tenho a foto dela. E aí Zaqueu sobe naquela figueira e fica aguardando, porque ele quer a pessoa de Jesus. Aleluia. Quando Jesus passa embaixo, é interessante que Zaqueu não inaugura o diálogo, mas Jesus olha para cima e inaugura o diálogo. Zaqueu, desce depressa. Quando a gente quer a pessoa de Jesus, o próprio Jesus vem a nós. Aleluia.
A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus gostoso, com gozo na alma. Aleluia, glória a Deus. Então ele queria era a pessoa de Jesus e não a mão de Jesus. Com certeza os publicanos sempre estavam ouvindo Jesus falar, seguindo e tal. Zaqueu poderia ter estado outras vezes onde Jesus estava falando. E ele amou a pessoa de Jesus. E o interessante é que quando ele começa a andar com Jesus, Zaqueu não pede: Jesus, abençoa minhas finanças. Zaqueu não pede: Jesus, muda a minha história. Zaqueu não pede: Senhor, eu quero vida eterna. Não. Ele diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus não falou. Quando a gente quer Jesus, os bens não atrapalham nós com Jesus, como no caso do jovem rico. O que eu roubei dos outros, 4 vezes eu vou devolver. Aleluia. O coração se torna piedoso. Reconhece, quando a gente encontra com Jesus, a gente reconhece quem nós somos. Pedro teve 3 encontros com Jesus. O primeiro dos encontros de Pedro com Jesus foi no capítulo 5 de Lucas, na pesca maravilhosa, quando Pedro está voltando de uma pesca frustrada, e Lucas 5 relata que ele agora está ali, e Jesus pede o barquinho de Pedro, sobe no barco, anuncia uma palavra, aleluia, e ao término da palavra diz: Pedro, vai no alto mar, lança as redes, aleluia. Pedro falou: eu lutei para pescar a noite toda, não peguei nada, porque lá quando o cardume não vem de noite, muito menos de dia, mas Pedro diz: sobre a tua palavra eu lançarei as redes, aleluia. Pedro vai com o barquinho lá no alto mar e lança as redes vêm lotadas de peixes. Ele tem que dividir peixes com João, aleluia. E Pedro vem e olha para Jesus e está maravilhado, extasiado. Ele olha para o Senhor e o primeiro encontro dele, ele se ajoelha diante de Deus e diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Entenda isso. Quando nós entendemos quem é a pessoa de Jesus, nós vemos quem nós somos. Não há lugar para bater no peito diante de Deus e dizer: eu sou, eu faço, eu jejuo tantas vezes. Tem que jejuar sim, mas não tem que bater papo. Eu oro tantas horas. Ora, mas não respeita a sua esposa. Ora, mas trata mal a sua esposa. Ora, mas a sua esposa, ela está sofrendo, está amargurada por causa desse homem que diz que ora. Ora, mas não deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Não adianta bater no peito e dizer que faz alguma coisa. Não. Quando a gente aproxima de Jesus, a gente bate no peito para dizer: tem misericórdia de mim, pecador. E é esse que é justificado. O primeiro encontro de Pedro, ele reconhece que é pecador. Mas Jesus fala: me siga, eu vou te fazer pescador de homens. O segundo encontro de Pedro é é no capítulo 22 de Lucas, quando ele fala: Jesus, contigo eu irei até a morte. E Jesus disse: Pedro, você é capaz de morrer por mim? Pois nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro nega Jesus 3 vezes, vocês conhecem a história, Lucas 22. Mas no versículo 61, a Bíblia diz que Jesus estando lá sendo julgado, e Pedro tendo negado a 3ª vez, e o galo cantado, Pedro olha para Jesus onde ele está, e Jesus olha para Pedro. Uma troca de olhares acontece. E ali é o segundo encontro de Pedro com Jesus. Quando Pedro está dizendo: eu realmente não ouvi Jesus. E Jesus está olhando para Pedro dizendo: Pedro, lembra-te que eu disse: quando te converteres,
ajuda os teus irmãos. O olhar de Pedro é: eu não presto, eu não valho nada. Ele deixa tudo e vai chorar amargamente. O segundo encontro que a gente tem com Deus é quando nós aprendemos a chorar as nossas misérias. Primeiro, reconhecer que sou pecador. Segundo, chorar as minhas misérias por ser pecador. E Pedro vai chorar amargamente. Mas, no capítulo 20 de João, ele tem um encontro maravilhoso, o terceiro encontro dos três. Quando Jesus está na praia, Pedro está numa pesca novamente frustrado, não pegou nada à noite, ele está abatido, mas uma voz na praia diz: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Pedro não reconhece a voz, mas João reconhece. Aí eu vejo que quem ama Jesus conhece a sua voz. Quem está certo com Jesus reconhece a sua voz. Quem está em comunhão com o céu sabe quem é o Salvador e quem está falando. Aleluia. Pedro, ele ouve de João dizendo: é o mestre. Eu conheço essa voz. Aleluia. Pedro se atira nas águas, não espera o barco chegar à praia, ele vai nadando. E agora o seu terceiro encontro, Jesus, ele olha para Jesus, tendo nadado nas águas frias daquele mar, e de repente o mar de Genezaré, o mar da Galileia, e ele olha, Quinerite, e ele olha para Jesus, e Jesus pergunta: você me ama? Pedro, tu me amas? Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Primeira vez, Pedro responde: eu te gosto. Segunda vez, Pedro responde: eu te gosto, eu te fileo. E Jesus insiste, e Pedro agora abre o coração e diz: eu te amo, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe tudo. É o terceiro encontro, é quando a gente sabe que é pecador, chorou as amarguras das nossas misérias, e agora sabe que Jesus é maravilhoso, e que nós amamos a Ele de todo o nosso coração. O encontro de Zaqueu com Jesus mudou a história de Zaqueu, fez dele um grande homem de Deus. O encontro de Pedro com Jesus mudou a sua história, fez dele um grande homem de Deus, como outros tantos. Mas o encontro do jovem rico fez dele um homem miserável, pelo menos naquele momento. O que é que tem promovido na sua vida os seus encontros com Deus? Encontros quando a palavra de Deus está sendo pregada, quando a voz do Espírito Santo está sendo ecoada, quando a palavra de Deus aberta é ministrada. Tem piorado você ou tem melhorado você? Depende do coração. Sempre vai depender do coração. Por isso, o seu desejo, cabe a ti dominá-lo. Sou eu quem amo. Não é Deus que ama. Na minha vida, sou eu, como gente, como pessoa, que amo. Por isso que existe um mandamento: amai-vos uns aos outros. Eu tenho que amar o meu próximo. Então eu trago amores para dentro de mim. Quando João escreve, 1 de João 2, 15 a 17, e ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está doutrinando o meu amor. O que eu devo amar, o que eu não devo amar, a quem eu devo me voltar, quem que eu não devo me voltar. Ele fala: as coisas do mundo são a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quem ama essas coisas, o amor do Pai não está nele. Mas quem guarda a palavra permanece para sempre. Eu tenho que amar a palavra de Deus. Eu tenho que amar as coisas que Deus ama. Eu tenho que me levar a amar aquilo que me faz bem e glorifica a Deus e não me atrapalha com o céu. Doutrina o seu coração, doutrina o seu amor, doutrina os seus desejos. Fecha as brechas.
Fecha as brechas da ilusão, as brechas da fantasia, as brechas da paixão, as brechas da discórdia, as brechas da vingança, as brechas do mal. Fecha! Deus tem caminhos de vitória. Deus tem caminhos de vitória. Algo que eu descubro aqui também com o Espírito Santo é que Caim não dá crédito à palavra de Deus. E aí, quem está lúcido faz a pergunta: como pode alguém não dar crédito no que Deus fala? E eu te digo, o coração com o desejo errado. Já viu que Deus quis doutrinar relacionamentos e as pessoas não deixaram? Quem? Eu é que sei com quem eu quero me casar, eu que sei com quem eu quero me relacionar, eu é que sei, nós já ouvimos uma pessoa dizer, eu que sei com quem que eu vou dormir. Deus não sabe. Eu é que sei o que eu quero. Sabe nada, você é infeliz, você não sabe construir nada. Deus sabe. Deus é que me faz feliz, Deus é que me levanta bem-aventurado, e bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, que não se detém na roda dos pecadores. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra, que medita na lei de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele que é feito como árvore plantada junto a ribeiros. Bem-aventurado é aquele que é pacificador, é aquele que sofre, mas não deixa Jesus. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra, pratica a palavra, vive a palavra. Os seus pés estão colocados na rocha. Como alguém pode não ouvir Deus? Nós vemos a história bíblica, desde Gênesis, o homem não ouve Deus. Deus passeava com Adão e Eva na virada do dia, no jardim. Tudo aqui, menos aquele fruto. Deram ouvidos à voz de Deus? Não, foram lá e tomaram do fruto. Eva, e aí Eva deu a Adão. O povo sai do jardim, o homem sai do jardim. E saindo do jardim, Abel e Caim. Caim ouve Deus falar claramente, vira as costas e mata o seu irmão. Você vê a evolução, o crescimento. Você vê o capítulo 6 de Gênesis, um povo totalmente surdo e cego para as coisas espirituais. Deus usou Noé, o apregoeiro da justiça, mas a população antediluviana não ouviu, não deu crédito. E Deus agora tem que destruir. E para você que é cético, estude um pouco sobre o dilúvio para você ver. E você vai descobrir que ele foi universal. E que o Monte Ararat, lá na Turquia, já foi achado, os vestígios e tudo mais. Foi achado mamute fora do seu habitat, com folha verde na boca ainda, congelado lá nos limites. A prova que o dilúvio foi universal. E outros tantos, a estratificação e outras tantas coisas. O dilúvio acontece. O Noé agora sai da arca com seus filhos e noras. Mas os seus filhos já não obedecem mais a Deus, desonra o pai, a maldição volta. Deus chama Abraão para fundar, para criar, chamar à existência um povo. Capítulo 4 de Romanos 17, Deus quer chamar à existência uma nação, e chama Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. 6 anos ele desce para o Egito, desobedecendo a voz de Deus. Chama Isaac. Isaac é o símbolo da igreja, porque há uma submissão em Isaac. Chama Jacó, Jacó faz o que faz, foge para voltar.
chama José, acontece do povo estar o embrião da nação no Egito, o povo sai com esse embrião da nação, sai para o deserto, no deserto murmuração, reclamação, as pessoas viram as costas para Deus, as pessoas se levantam em rebeldia contra Moisés, uma coisa absurda, e o povo brigando, um inferno, e Deus querendo salvar, e Deus querendo libertar, e Deus querendo transformar. Por isso Isaías, ele faz uma pergunta desesperada: quem deu crédito à nossa pregação? Israel vem sempre desobedecendo a Deus. Deus agora inaugura a sua igreja na pessoa bendita de Jesus Cristo, o edificador da igreja, enche a igreja do Espírito Santo, a igreja começa cheia, ungida, agora começa a desviar. Ao ponto de Laodiceia ter alguém na porta da igreja batendo, e ninguém deu crédito à voz que estava fora da igreja, na porta da igreja, batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. Mas a igreja não abre a porta, e quem está na porta? Jesus Cristo. Aí talvez você, desesperado, me pergunte: pastor, mas se essas pessoas fizeram tudo isso, e aí não há esperança para nós? Mas eu quero te dizer uma coisa: em todo o tempo houve os remanescentes, aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo, aqueles que foram cheios do Espírito Santo, aqueles que foram até o fim. Nós temos uma galeria em Hebreus capítulo 11, dos heróis, chamados heróis da fé, homens e mulheres que amaram a Deus sobre todas as coisas, amaram a cidade celestial mais que as cidades da terra, amaram a posição em Deus mais que as posições com faraós. Baraka Samai, Deus com esta palavra está dizendo: fecha as brechas, se levante para mim, decreto a minha voz, eu tenho caminho de vitória. Carabarra sobre Candarai. Alguém está entendendo essa palavra? Alguém dá crédito a essa palavra? Caim teve tudo para mudar para o bem a sua história. Mas ele não quis. Ele fechou o seu coração. Saiu do encontro com Deus, decidido a não mudar. Foi até Abel e cometeu o fratricídio. Matou o próprio irmão. Derramou sangue, primeiro sangue derramado na terra, segundo o relato bíblico, pela mão dos outros. Deus vai ter que fazer uma lei do retalião. Dedo por dedo, pé por pé, olho por olho, erro por erro. Quando esse Caim mata Abel, Deus vai chamar Caim. Olha o coração do Caim. Caim, cadê o seu irmão Abel? Eu sou lá tutor do meu irmão. O sangue do teu irmão clama, e você vai ser responsável por isso. Vou colocar uma marca em você. Você vai andar errante na terra, e a maldição vem para a vida dele. Tem muitas fantasias a respeito da história de Caim. Se Lameque matou Caim ou não, se foi um parente, se foi pessoas que disseram que a marca dele era do corno e por isso mataram. Tanta coisa, tanta alegoria, mas o que a Bíblia ensina é que esse homem não teve mais paz. E que a linhagem desse homem foi a linhagem da maldição dos filhos dos homens. Mas a linhagem do Abel, que morre, vem Sete, e a linhagem de Sete é a linhagem dos filhos de Deus. E com isso eu quero te dizer uma coisa: você é da linhagem de Caim ou de Sete? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos seu caráter, sua natureza e sua palavra.
No término desta campanha eu te dou um conselho. A mim também dou esse conselho. Fecha todas as brechas. Levanta e decreta a voz do Senhor. Corrija o seu sentimento. Faça-se pronto sem contaminação. E dê os passos na direção do Espírito Santo. Sua vida terá caminhos de vitória. É necessário, neste tempo, corrigir tudo o que está errado nas nossas vidas. É necessário confessar os pecados não confessados. É necessário ir lá naquela pessoa e abraçar ela e pedir perdão porque você estava magoado. É tempo de curar corações, é tempo de curar mentes, é tempo de abraçar pessoas no sentido de reconcílio. Você tem problema com a sua mãe, peça perdão, abraça a sua mãe. Você tem problema com seu pai, peça perdão, abraça o seu pai. Não traga desejos de morte para o seu coração. Não deixe o rancor dominar o seu coração. Esses sentimentos levam pessoas a derrotas fatais. Em nome de Jesus, fecha as brechas no seu coração. Lava o seu coração. Limpa o seu coração, limpa a sua mente, se levanta com pureza. Não pense que a vida é ruim com você. Lembre-se que Deus tem caminhos de vitória. Não olhe para a vida como ingrata, veja a vida como oportunidade de amadurecimento, de crescimento. Não veja o que as pessoas fizeram tentando te prejudicar como motivo da sua depressão. Não, se levante como gente, se levante como quem crê, se levante para Deus, e tudo que aconteceu, que para você era motivo de depressão, será motivo de uma mulher levantada, de uma mulher de consciência cristã, de uma mulher erguida, amadurecida, que fez dos seus traumas experiências maravilhosas. Aproveite, cura o seu coração, cura a sua mente, cure a sua história, tomando atitudes que dá crédito à voz do Espírito Santo. Quando eu olho para as 7 cartas de Apocalipse, algumas palavras se repetem nas 7 cartas. Uma delas é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta talvez seja a mais importante das advertências bíblicas hoje. O que estamos vivendo, o Espírito Santo falou com a igreja. Pessoas que estão em fracassos, o Espírito Santo falou dos fracassos. O Espírito Santo falou conosco para nos preparar para esses tempos ruins que viriam. O Espírito Santo falou para nós levantarmos a vida de oração, levantarmos a vida de jejum. O Espírito Santo falou para nos santificarmos. O Espírito Santo trouxe a voz dos céus e disse que o mundo estaria em pavorosa, mas que a igreja dele, do Senhor, estaria guardada na sua mão e que ele cuidaria dos seus. Abra os teus ouvidos e decreto a voz do Espírito Santo. Fecha as brechas em nome de Jesus. Fique sobre os pés. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Agora perceba, nós não estamos fazendo com esses cultos o que o povo antigo fazia quando ia ouvir óperas. Já viu aquele povo antigo? Que o lazer dele, o entretenimento deles era ir para esses lugares, e os cantores, e vinham as peças, né, que representavam aquela ópera que estava sendo cantada. E muitas vezes naqueles lugares,
Eles tratavam de negócios, eles tratavam de coisas de família. Muitos usavam esses lugares para cometer crimes. E viam todas aquelas encenações, saíam para os seus lares, sem mudanças. Você não está assistindo uma peça de ópera, você está ouvindo a palavra de Deus. Nós não temos o direito de voltar para casa sem mudar. Nós não temos o direito de continuar depois da palavra sem mudanças. A palavra de Deus é como água que lava, que limpa, que purifica. A palavra de Deus é como fogo que queima, que purifica. A palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha. Aleluia. A palavra de Deus, Deus vela por sua palavra. A palavra de Deus é que me leva à estrutura espiritual chamado de inabalável. É a palavra de Deus que me dá consciência de fé. É a palavra de Deus que me faz resistente no dia mau. É a palavra de Deus que me envolve. Guarda a palavra, pratique a palavra. Seja alguém vivo para a palavra. E esta palavra está dizendo: feche as brechas. E eu tenho caminhos de vitória. Talvez a gente olhe para a situação de Caim e aí nos questionamos, mas Deus falou tão ao vivo com ele, por que é que ele não tomou uma atitude diferente? Mas estas mensagens têm sido ao vivo para o seu coração. Muitas vezes você é impactado porque a palavra falou justamente o que você estava vivendo e o que precisava ouvir. E o que é que nós estamos fazendo? Essa é a pergunta. Vamos orar. O Senhor é meu pastor. Senhor nosso Deus e Pai querido, no nome precioso e santo de Jesus, aqui estamos nós. Aí está esta pessoa pela internet conosco. O Senhor conhece os corações. O salmista no Salmo 139, Davi, diz em seu salmo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe o meu deitar e o meu levantar. Antes que a palavra venha à minha boca, tu sabes, tu conheces muito bem. Para onde fugirei de ti? Se põe a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Nas mais altas alturas, lá o Senhor está. Sonda-me, ó Deus, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Tu disseste as cartas de Apocalipse: sei quem você é, conheço as tuas obras. Senhor, o Senhor nos conhece. Nós te pedimos que o nosso encontro com o Senhor não seja como o encontro do jovem rico, não seja como o encontro de Caim, não seja, Senhor, como o encontro de tantos homens poderosos que tiveram com Paulo e disseram: quase que você me persuade. Que o nosso encontro seja como o encontro daquele miserável pecador que batia nos seus peitos e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor disse que ele voltou justificado. Seja pelo menos como o encontro da adúltera, que no dia de morte recebeu uma sentença de vida. Seja como Zaqueu, seja como tantas mulheres e homens que encontraram com o Senhor e mudaram. Nos ajude
para que os encontros seja de um povo que tem coração aberto para ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Perdoa meus pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor. Tira de nós o mal, nos ajude a nos quebrantar para Ti. Nos ajude, nos lavando no Teu sangue, nos levantando igreja que adora, que serve, que ama. Nos ajude, Espírito Santo, a fechar todas as brechas, com palavras, com ações, reações, sentimentos, pensamentos, atitudes. Nos ajude, Senhor, a nos lavar, a purificar em Ti, na palavra. E nos faça andar no caminho do Senhor. Ainda que a porta seja estreita, o caminho apertado, haverá salvação. Nos ajude, nos ajude, nos ajude, nos ajude, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoe esta irmã que está orando, este irmão que está orando. Senhor, tira da igreja a impureza. Tira da igreja, Senhor, as indiferenças, o sono espiritual. Meu Deus, tira essas nojeiras de nós. Nos faça um povo santo, lavado e limpo, pronto para o Senhor, pronto para o céu, pronto para fazer a tua vontade. Essa é a nossa oração. É a minha oração primeiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa hora da oração tem muita gente que trava, não fala, não sabe nem o que falar. É porque sua vida precisa ser consertada com Deus. De que você entender isso, sua história muda. Mas enquanto não, altos e baixos, não adianta. Vamos orar pelas pessoas que têm pedido oração, além do Emanuel e do Guilherme, filhos do Maciel, filho do Cristiano. O Emanuel é Maciel e família, Guilherme, Cristiano e família. Vamos orar pelos pedidos com problemas de Covid. Meus irmãos, escute aqui uma coisa sobre Covid. Você que está com suspeita, você tem coragem de sair da sua casa e ir em algum outro lugar. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não seja irresponsável e nem o causador de mortes. Se está com suspeita, é na sua casa. E se tem que ir a algum lugar, é no carro com alguém que está ali com você até o lugar para fazer o teste e pronto. Em nome de Jesus. Tenha responsabilidade. E Deus, escute bem, Deus suspeita. Na suspeita já pega o kit. E procure já tomar as medicações. Que a gente tem que falar nomes diferentes porque eles cortam vídeo. Há uma perseguição terrível, terrível. Por isso que, irmãos, se a igreja tivesse levantado do jeito que Deus quer, essa perseguição já tinha caído por terra. O problema está em nós. Levanta, igreja. Levanta, exército de oração. Pelo amor de Deus, levanta. Vamos orar pelas pessoas que estão com suspeitas ou Covid. Vereador policial federal Suender, esposa Zilbernick, continua orando. Pastora Miriam, ela está cada dia melhor, graças a Deus, ali em Caldas Novas. Alan Rocha, Carla Aparecida, Geralda, todos internados, mesma família. Rafael Ferraz, estado grave, Covid, tudo aqui é Covid. Irmã Eleusa, melhora, piora, irmãos, precisa de muita nossa oração. Nome de Jesus. Fabiana Bernardes está bem melhor, graças a Deus. Patrícia Gomes, sequelas. Reinaldo Rodrigues, estado grave. Pastor Zebadias, 89 anos, sequelas. Pastor Júnior e esposa Ludmila, que está grávida, Covid, os dois.
Oh, Jesus. Guilherme e Valéria, muito ruim com Covid. Sara Brandão em família, recuperação. Marlene internada com Covid. Ivone Castro, Nilde, Valeriane e Quênia, todos com Covid. Oh, meu Deus. E como que tu tá, irmã Ivone? Me diga. Simone Pescara, Covid. Mamãe da irmã Ana, Deus vai abençoar mais ainda, em nome de Jesus. Cleonice Pereira e família, positivo. Eunice internada com Covid. Domingos, Niquelândia, entubado com Covid. Sidney, dores nos pulmões. Ana Beatriz, Vitória, Espírito Santo. Outros pedidos de oração. Pois é, aqui ainda faltam alguns pedidos ainda. Aqui faltam alguns pedidos ainda. Está faltando aqui da irmã, dos pais, o pai. Tem que pôr aqui, ó. Já é para colocar aqui. Porque na hora que eu estou orando de madrugada, eu lembro de todos. Mas aqui, quando leio os nomes aqui e falta outros nomes, aí fica embaralhado para mim. Entendeu? Mas de madrugada eu tenho orado por todos, para cada um, para que Deus abençoe todos os enfermos. Antônio Basto lá em Goiânia, tenho orado para o Jackson Charles, testou positivo. Tenho orado para a irmã Tatiane também, Bernardo, testou positivo, temos que orar com a família. E outros tantos aí. Só que aí no meio de coisa aqui fica difícil. Vamos orar para Alessandra e família, Covid. Patrícia Cinta e família, Covid. Ademir Silvânia, UTI, sofreu acidente. José Antônio e Marlene, pai, madraça do presbítero Eduardo, para colocar na relação aqui, constante. Em nome de Jesus. Outros pedidos. Ana Beatriz, Sônia Machado, Valdete, Tiago, 24 anos, suspeito de pneumonia, derrame pleural. Maria Eduarda, neto irmão Gerson. Wender Inácio, Johanna, Patrícia Fernandes, Ademar Rodrigues, Rafael Fernandes e Júnior Fernandes. Família do diácono Gabriel. Está de luto? O que foi? Holanda, no Rio de Janeiro, está na UTI. Deusina Gabino, libertação. Mauro Reginaldo, Leidiane Rodrigues, Bruno Alex. Reginaldo, Cida, Tainá, Richard, Miguel e Stefani. Letícia Carvalho, seu filho, recém-nascido, restauração. Enoque, Ruth, Maria José, Fabiana, livramento de morte. Wallace, Cássia, Emily e William. Daniele Macedo, irmã Lindalva, Valdenor Guida. Orar pela família e pela cidade de Tocantins. Vamos orar pelos nossos irmãos, Marinês, Nildete, Maria de Freitas, Gilberto, Isaltino, precisa tanto das nossas orações. Divina Ivonete, Nivaldo, os curados, não precisa de colocar aqui mais. Irmão Gilberto, já falei. Vamos orar por estas vidas, meus irmãos. Levantemos as mãos. Você que está em casa, por favor, tenha misericórdia dessas vidas. Sinta o tanto que eles precisam da nossa oração e sejamos sal e luz nessa terra, nesse tempo, em nome de Jesus. É o tio Oswaldo de Séries que faleceu, tio do Gabriel. Que Deus console, conforte toda a família. Senhor nosso Deus e Pai, ó Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós buscamos a Tua glória, a Tua presença sobre estas vidas que nós mencionamos os nomes. Meu Deus, entra nas UTIs, entra nos leitos, onde tem um enfermo, faça um milagre. Visita a irmã Angelita Teles, completa a obra. Abençoa a Derita, abençoa o Wesley, confirma a obra, Senhor. Abençoa o Leonardo, faz um milagre. Vai visitando agora, Senhor, vai curando, libertando. Toca nessas vidas. Eu levanto essas folhas para Ti e também apresento todos os pedidos de orações da caixa de oração, juntamente com a igreja, meu Deus. Eu lhe peço, estenda as mãos, Deus de milagres, Deus de maravilhas e prodígios. Arranca das UTIs estas pessoas, tira a nossa cidade desse caos, tira as cidades, a nação desse caos,
Tira, meu Deus, os entraves políticos, traga uma cura, traga um governo de paz, de justiça, através dos homens, Senhor. Acorda este povo, abençoe e visita agora, curando, salvando, libertando. Visita os enfermos que agora estão orando conosco, arranque essa enfermidade. Meu Deus, visita esta pessoa, a sua perna do lado esquerdo, em cima, próximo ao bumbum, Senhor, confirma a cura, essa infecção, esse mal desapareça, confirme esta cura agora, para a glória e louvor do teu nome. Arranca as infecções, essa coluna que está doendo, em nome de Jesus, não doa mais, seja curada agora, receba o milagre, como Antarablashandai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todas estas dores nas costas desapareçam, em nome do Senhor, com cura, em nome do Senhor aconteça o milagre, receba de Deus da cabeça aos pés, o mover do Espírito Santo, abençoe meu Pai, pastor João Feitosa que está com Covid, a sua filha Ângela Feitosa, repreenda o mal, em nome de Jesus, faça um milagre nestas vidas, meu Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus de bênçãos e milagres, toca agora na vida do pastor Jesus Rocha, de Santo Antônio do Rio Verde, abençoa com milagre, abençoa com cura, abençoa fazendo uma obra que o teu filho, meu Pai, necessita que seja feita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça os teus milagres, faça as tuas obras, ó meu Pai, toca na vida Eleusa Bugheroni, faça um milagre, meu Deus, o milagre que tu tens, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa Marlene Cavalcante, faça a tua obra, vai tocando, entra nessa família, Senhor, que estão todos com Covid perturbados, liberta agora, arranca o terror, o mal, o pavor, traga cura, traga o milagre, em nome de Jesus Cristo, faça as obras, Santo Deus, abençoe Gerson e Natane com a tua bênção dos céus, socorre agora, liberta agora, sara agora, e guarda o teu povo na nuvem do teu sangue, cerca com muralha de fogo, esconde, escudados, protegidos na proteção máxima do céu, renova esta pessoa, aviva a fé desta pessoa, fortalece o entendimento no Senhor, quebra as cadeias do inferno, rompe com as barreiras, traga a bênção, renova o avivamento, para a tua igreja, abençoa Mário Silva na Irlanda, a restauração dele, irmã Rosenita Lira, continue a guardar, a confirmar a bênção do Senhor, assim abençoe todos os membros e congregados da Regional Formosa, mesmo aqueles que moram nos Estados Unidos, irmã Cátia Mochinta, Olavo e Sandra, Alessandra, irmã Raquel, abençoe irmã Bianquinha, guarda todos, mesmo na Irlanda, irmã Mariana Vian, Senhor, a sua família, em nome de Jesus Cristo, irmã Michele, seu esposo, sua filhinha, guarda na nuvem do teu sangue, repreende o mal, abençoe e guarda o teu povo, a obra em Portugal, a obra na Espanha, a obra na França, igualmente, assim seja, assim aconteça, receba a tua cura, essa dor do lado esquerdo, aí esse caroço desapareça em nome de Jesus, como um princípio de hérnia, eu repreendo essa hérnia e mando saia, em nome de Jesus, seja curado agora, não tem mais dor, não tem mais infecção, não tem mais mal, receba o milagre, receba a saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, que a bondade e a misericórdia de Deus esteja em seu favor. Temos 73 contas pelo Face, 103 pelo YouTube, 528 pessoas aproximadamente neste culto. Que Deus abençoe a todos na sua bondade e graça. Curva a sua cabeça, levante sua mão, não esqueça do programa
às 15h no sábado. Leve este programa às UTIs, quando pode, leve aos hospitais, leve às pessoas que estão enfermas, faça a sua parte. Esteja aqui orando os que podem, por favor. E compartilhe os nossos vídeos que estão aí desse programa, tá bom? Curva a sua cabeça. Que Deus te abençoe. Que Deus seja o seu guia, a sua luz, que Ele seja o seu guardador fiel. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, com toda a igreja sintonizada neste culto, com toda a igreja na terra até a eternidade, na nova Jerusalém de Deus. Os que recebem vão dizer: Deus te abençoe, vá em paz, fique em paz, protegidos pelo Senhor, por seu sangue poderoso. A bênção do Senhor.